Welcome back. We are joined today by Professor John Mersheimer. Bem-vindo de volta. Hoje estamos com o professor John Mearsheimer para discutir o que parece ser uma guerra iminente contra o Irã. Obrigado, como sempre, por dedicar seu tempo. É um prazer, Glenn. Sempre bom estar aqui. Os Estados Unidos parecem estar nas etapas finais antes de um ataque ao Irã. Acho que podemos concluir isso pelo acúmulo de capacidades militares e pelas intenções declaradas. Tudo parece indicar isso. No entanto, por outro lado, não vejo um resultado claro aqui, nem uma estratégia sobre como a vitória deve ser definida. E além disso, muitas coisas podem dar errado. Você acha que esse ataque realmente vai acontecer? How do you see this? Do you think this attack will happen? É quase impossível sentir confiança em se inclinar para um lado ou para o outro. Mas, na verdade, acho que dá para argumentar que, depois do discurso do Estado da União de ontem à noite, parece que Trump está procurando uma saída aqui. Deixe-me explicar meu ponto de vista. E, novamente, quero deixar claro que não estou dizendo que Trump decidiu não atacar, mas acho que estamos nos inclinando um pouco nessa direção. Primeiro, deixe-me começar com o contexto mais amplo e depois falar sobre o que ele disse ontem à noite. Em relação ao contexto mais amplo, é muito importante entender que praticamente todos os países do mundo, exceto Israel, não querem que ataquemos. Não é como se os sauditas e os estados do Golfo estivessem dizendo: aqui está uma ótima oportunidade para atacar o Irã. Pelo contrário, os sauditas estão trabalhando com os iranianos e os estados do Golfo estão trabalhando com os iranianos para deixar claro que se opõem a esse ataque e não participarão. Os chineses e os russos são contra. Os europeus se opõem discretamente. Apenas Israel é a favor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que os assessores militares do presidente Trump basicamente lhe disseram: não temos uma estratégia viável. Não temos uma estratégia plausível para vencer esta guerra. Isso é realmente notável. E, aliás, ele ouviu a mesma coisa em 14 de janeiro, quando estava pensando em atacar o Irã naquele dia. Seus assessores militares, e claro, o general Milley, presidente do Estado-Maior Conjunto, que é a pessoa-chave aqui, disseram isso a ele. E nada mudou. Não temos uma opção militar viável. Em terceiro lugar, está bastante claro pelos noticiários nos Estados Unidos que seus assessores políticos estão dizendo a ele que isso é uma péssima ideia. Ele está em sérios apuros. E o que estou dizendo aqui é que as eleições de meio de mandato estão chegando em novembro. A economia não está em boa forma. Sua popularidade nas pesquisas caiu muito. E se os democratas tiverem uma grande vitória no outono e conquistarem tanto a Câmara quanto o Senado, o que é possível, ele provavelmente será impeachado, ou pelo menos há uma boa chance de que seja impeachado e depois condenado. Portanto, em termos do cenário político em que ele está navegando atualmente, essas águas estão cheias de tubarões, muito perigosas. E não é nada surpreendente que seus assessores políticos estejam dizendo: não faça isso, não faça isso. E, novamente, é importante pensar nas consequências de um Senado e uma Câmara controlados pelos democratas. Então, novamente, em termos de contexto geral, apenas um país no planeta, Israel, está pressionando por isso. Segundo, seus conselheiros militares estão dizendo a ele que esse é um ataque mal planejado. E terceiro, a política diz: não faça isso. Esse é o contexto. Aí você vai para o que ele disse ontem à noite e o que está acontecendo aqui. Ele não disse que o enriquecimento nuclear tinha que ser retirado da mesa. Ele não disse que o Irã tinha que se livrar de seus mísseis balísticos nucleares. Ele não disse que o Irã tinha que parar de apoiar o Hezbollah, o Hamas e os Houthis. Essas têm sido 3 exigências que surgiram em várias ocasiões no último mês, mais ou menos, mas ele não repetiu nenhuma delas. Tudo o que ele disse foi que o Irã não pode ter uma arma nuclear. E ele disse que o que precisa ouvir deles, e que ainda não ouviu,
São o que ele chamou, em suas palavras, de palavras secretas, certo? E quais são as palavras secretas que ele não ouviu? Nós nunca teremos uma arma nuclear. Portanto, é muito importante focar no que ele disse. Ele estava tratando apenas da questão da arma nuclear aqui, não do enriquecimento nuclear, não dos mísseis balísticos e não do apoio aos Houthis, ao Hezbollah ou ao Hamas. Ele apenas disse que quer ouvir deles. Nós nunca teremos uma arma nuclear. Essas são exatamente as palavras do presidente Trump no discurso do Estado da União. Bem, um pouco antes do discurso do Estado da União, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Araghchi, disse, e vou citá-lo, nossas convicções fundamentais são cristalinas. Eu enfatizo as palavras cristalinas. O Irã, sob nenhuma circunstância, jamais desenvolverá uma arma nuclear. Parece-me, Glenn, que essas são as palavras secretas. São o que o presidente Trump queria ouvir. E agora ele as ouviu. Com certeza. Então, quando você pensa no que o presidente Trump disse na noite passada e no que o ministro das Relações Exteriores do Irã disse pouco antes do discurso sobre o Estado da União, parece-me que há aqui os elementos de um acordo. E, quando você coloca isso no contexto mais amplo, parece que não haverá uma guerra. Agora, novamente, quero enfatizar que não estou dizendo que Trump não atacará o Irã. Ninguém quer sentir um alto nível de confiança ao prever o que ele fará. Mas nesta manhã, enquanto conversamos aqui nos Estados Unidos, imagino que já seja noite aí na Europa, parece que o presidente Trump está procurando uma saída. Esse é um ótimo ponto, na verdade, porque eu meio que presumi que a guerra era inevitável se não houvesse possibilidade de um acordo de paz. Mas claro, isso era porque eu sabia que os iranianos não cederiam nem um pouco na questão do enriquecimento para fins civis, dos mísseis balísticos ou de suas alianças regionais. No entanto, se o assunto for armas nucleares, então há uma possibilidade de acordo. Já existia um acordo chamado JCPOA. Então, esse é o motivo para o otimismo, se isso indicar que Trump está recuando em alguns desses pontos. Bem, parece, Glenn, quero dizer, você sabe, como você sabe, com o presidente Trump, as coisas podem mudar de um minuto para o outro. Mas parece que o enriquecimento nuclear não é o problema. E, aliás, quando citei Araghchi antes, ele disse, depois de afirmar que o Irã, sob nenhuma circunstância, jamais desenvolveria uma arma nuclear, que também nunca abriria mão de sua capacidade de enriquecimento nuclear. Então, Trump sabe que o enriquecimento nuclear não é uma discussão como uma questão. Acho que não há dúvida de que os dois lados podem chegar a um acordo que se pareça com o JCPOA. E se os iranianos forem espertos, e acredito que eles definitivamente querem evitar uma guerra, e avançarmos para algum tipo de acordo que lembre o JCPOA, os iranianos dirão que é um acordo melhor tanto para os Estados Unidos quanto para o Irã do que o JCPOA original. Em outras palavras, os iranianos realmente precisam ajudar Trump a recuar nessa questão. Trump se colocou numa situação difícil, e se ele for fechar um acordo que se pareça com o JCPOA, tanto Trump quanto os iranianos terão que trabalhar juntos para fazer parecer que este é um acordo melhor para todos, para que possamos finalmente encerrar esse assunto. Deixe-me fazer uma pergunta mais ampla, dando um passo atrás. Por que a guerra, para começo de conversa? Há aqui uma percepção equivocada de ameaça. De que forma o Irã representa uma ameaça aos Estados Unidos? Ninguém está sugerindo que ele tenha, neste momento, a capacidade de atacar os Estados Unidos. Ninguém está sugerindo que possua armas nucleares também. Então, se olharmos tanto para as capacidades quanto para as intenções, não vejo nem a capacidade nem a intenção de atacar os Estados Unidos. Você acha que a percepção de ameaça foi inflada ou por que, de repente, há essa necessidade tão iminente de atacar o Irã?
Há apenas uma explicação para o que está acontecendo aqui, e posso resumir em uma palavra: Israel. Eu já disse antes, praticamente todos os países do planeta, exceto Israel, são contra esta guerra. Os conselheiros militares dele estão dizendo que não temos opção militar. Como você apontou muito bem, e ninguém, acredito eu, pode refutar o que você disse, o Irã não é uma ameaça aos Estados Unidos. E quando o Steve Witkoff diz coisas como os iranianos estão a 1 ou 2 semanas de desenvolver uma arma nuclear, todos neste ponto reconhecem que isso é um completo absurdo. Estamos fazendo isso por causa da pressão de Israel e do lobby dentro dos Estados Unidos. E muito poucas pessoas dirão isso explicitamente, porque nos Estados Unidos e no Ocidente de modo geral, é preciso ter cuidado ao falar sobre Israel. A mesma coisa aconteceu com a guerra do Iraque em 2003. Se você olhar o livro que Steve Walt e eu escrevemos sobre o lobby israelense, temos um capítulo inteiro sobre a guerra do Iraque. E não há absolutamente nenhuma dúvida de que Israel e o lobby desempenharam um papel central em pressionar os Estados Unidos a entrar nessa guerra. Não foram apenas Israel e o lobby, mas eles tiveram um papel central. Documentamos isso de forma muito clara. E nem sequer tínhamos acesso a arquivos do governo na época, mas foi fácil documentar. É claro que, quando a guerra deu errado, Israel e seus apoiadores se esforçaram muito para afirmar que Israel e o lobby não tiveram nada a ver com nos empurrar para aquela guerra. Mas tiveram. Se você observar a literatura sobre a guerra do Iraque, o que foi escrito desde então sobre suas causas, em outras palavras, por que os Estados Unidos fizeram isso, quase ninguém discute Israel. E quando discutem Israel e o lobby, descartam essas duas forças, Israel e o lobby, porque entendem perfeitamente que terão muitos problemas culparem Israel e o lobby de qualquer forma por causar a guerra do Iraque. Então, o que temos aqui no Ocidente é um discurso completamente distorcido sobre a política do Oriente Médio que deixa Israel fora da história, quando na verdade ele é frequentemente o fator principal que conduz tudo. E é isso que está acontecendo aqui. Pense, Glenn, em todas as vezes que Benjamin Netanyahu veio à Casa Branca no último ano para visitar o presidente Trump. Ele não veio para falar sobre as relações entre a Europa e Israel. Ele não veio para jogar joguinhos, ele veio para falar sobre o Irã. E sua última visita foi motivada pelo fato de que ele achava que Trump estava ficando receoso em atacar o Irã. Isso mostra claramente que Benjamin Netanyahu está profundamente comprometido em fazer com que os Estados Unidos ataquem o Irã em nome de Israel. É isso que está acontecendo aqui. É um pouco do que você disse. Também é um pouco uma crítica à academia hoje em dia. Notei a mesma coisa. Não se trata de acertar a história, mas de obedecer à narrativa. Mas deixe-me fazer uma pergunta. Mesmo que o Irã tivesse capacidade de atacar os Estados Unidos, certamente grande parte da discussão deveria ter sido organizada em torno da dissuasão, porque qualquer um que planejasse atacar os Estados Unidos estaria fora de si. Os Estados Unidos são, de longe, a força militar mais poderosa do planeta. Então isso é loucura, e qualquer um poderia ser dissuadido, especialmente os iranianos. Muitas vezes, o argumento é estruturado em torno da ideia de que o Irã simplesmente não é um ator racional. E essa é meio que a imagem que temos do Irã, aqueles mulás fanáticos e irracionais que não se importam com sua própria população, que só querem destruir Israel e os Estados Unidos a qualquer custo. Mas como você interpreta o Irã? Isso é apenas propaganda de guerra, ou você vê o Irã como um ator racional? E se eles são racionais, quais são as ameaças às quais estão respondendo? E sabe, qual seria a forma racional de essas ameaças? A questão é que Israel e o lobby têm se esforçado enormemente para retratar o Irã como o próprio demônio. E parte disso é descrever o Irã como um ator irracional.
um Estado enlouquecido que apoia o terrorismo de forma insensata, que estaria interessado em destruir Israel e que, na verdade, Glenn tenta desenvolver armas nucleares. Assim, tão logo obtém essas armas, poderia lançar um ataque nuclear contra Israel e apagá-lo do mapa. Essa é a narrativa básica que se ouve de Israel e de seus apoiadores mais radicais aqui nos Estados Unidos. E é claro o que está acontecendo, Glenn, é que o Oriente Médio é neste momento uma imensa zona de desastre. E a questão é, quem é responsável por isso? Muitas pessoas acreditam que Israel é o responsável, que Israel é como um elefante fora de controle. E os israelenses e o lobby entendem isso. Então o que eles estão fazendo é retratar Israel como a vítima, argumentando que o Irã é o Estado responsável por todo esse caos. Não é Israel, é o Irã. E além disso, Glenn, eles querem que você acredite que o Irã não pode ser dissuadido, porque é um Estado irracional. Isso significa que precisamos de uma mudança de regime. E, na verdade, se pudermos ir além disso e dividir o país, seria ainda melhor. Porque então o que faríamos seria tirar esse elefante fora de controle da mesa. Não importaria mais. Então você tem toda essa narrativa que foi desenvolvida ao longo do tempo, de maneiras muito sofisticadas. É impressionante o quanto os governos modernos conseguem fazer propaganda, governos ocidentais modernos, incluindo Israel neste caso. A capacidade deles de fazer propaganda é realmente impressionante. E você e eu sabemos disso muito bem também pelo caso da Ucrânia. Mas o resultado final é que muitas pessoas por aí acreditam na narrativa que você estava descrevendo. E eu só estou tentando desenvolver isso aqui. Mas se você está interessado em fatos, a verdade é que o elefante fora de controle no Oriente Médio não é o Irã. Quero que alguém me diga, quando foi a última vez que o Irã começou uma guerra, certo? Quando o Irã iniciou uma guerra? Não acho que o Irã moderno tenha jamais começado uma guerra. Você sabe, a mídia fala sobre o Irã atacando Israel 2 vezes em 2024, e a retórica dá a entender que o Irã atacou Israel do nada, 2 vezes. Em abril e outubro de 2024. Mas, se você olhar com atenção para esses casos, verá que foram retaliações a ataques israelenses contra o Irã. E isso continua se repetindo. O Irã não é de forma alguma um Estado altamente agressivo. Não quero argumentar que o Irã ou qualquer outro Estado seja sempre bem comportado e um modelo de cidadão no sistema internacional. Não é assim que a política internacional funciona. Como todos sabemos, os Estados às vezes se comportam mal. Às vezes são muito agressivos e assim por diante. Não estou dizendo que o Irã seja um modelo de cidadão, mas ele não é um Estado particularmente agressivo. Tem sido vítima em quase todas as guerras em que se envolveu nos últimos anos. Lembre-se de que foi o Iraque que invadiu o Irã no início dos anos 1980. O Irã não invadiu o Iraque. E tem sido Israel atacando o Irã antes que o Irã atacasse Israel. E o Irã, como eu disse antes, estava retaliando. Em termos de racionalidade, acho que todas as evidências mostram que o Irã é um Estado racional. Quando você ouve o ministro das Relações Exteriores falar e quando ouve o Ayatollah falar, eles se expressam em termos racionais e legais. O que eles dizem geralmente faz sentido. Isso não quer dizer que eu concorde com tudo o que eles dizem, mas afirmar que são lunáticos delirantes. Pessoas espumando boca e só esperando uma oportunidade para correr e causar grande destruição aos Estados Unidos ou a Israel. Eu simplesmente não vejo dessa forma. Concordo. Acho que a imagem do Irã foi severamente manipulada. Quando estive em Teherã, eu sabia que a propaganda era muito intensa, mas quase esperava outra versão do Talibã. Então, quando você via as pessoas andando na rua, mulheres não totalmente cobertas, pessoas educadas, percebe o quanto foi influenciado pela mídia.
Mas sobre a questão da racionalidade das armas nucleares, o Irã precisa ser irracional para adquirir armas nucleares? Porque eu pensaria que há um argumento bastante racional para o motivo pelo qual o Irã poderia querer obter uma arma nuclear. Quero deixar muito claro que isso não é uma afirmação normativa de que eles deveriam obtê-la, mas sim um argumento racional de maximização da segurança. Agora espero que não o façam, porque acho que seria um desastre. Nós desencorajamos a proliferação regional. No entanto, se eu estivesse aconselhando o governo iraniano, e novamente, se eu tivesse os interesses de segurança do Irã como prioridade, eu veria um argumento racional para explicar por que eles poderiam querer esse dissuasor supremo, especialmente quando o país mais poderoso do mundo parece estar tentando destruí-los. Acho que o que quero dizer é que a lição das últimas décadas parece ser que os países que desenvolveram essas armas, seja o Paquistão ou a Coreia do Norte, estão seguros, enquanto os países que abandonaram seus programas, como o Iraque ou a Líbia, foram destruídos. Então, mais uma vez, só para deixar claro, este não é um argumento normativo, mas não haveria um argumento racional para explicar por que o Irã gostaria de ter armas nucleares. Concordo completamente com o que você disse, cada palavra. Não tenho muito a acrescentar, mas farei 1 ou 2 comentários adicionais. Primeiro, Israel tem armas nucleares. Isso significa que Israel é irracional? Não. Foi uma decisão estrategicamente inteligente ou racional para Israel. Se eu fosse David Ben-Gurion, ou estivesse aconselhando naquela época, eu teria dito, vamos conseguir armas nucleares. Agora, isso não é do interesse nacional dos Estados Unidos. Eu preferiria, como americano, que eles não as tivessem, mas do ponto de vista de Israel, fez todo sentido. Foi a coisa racional a se fazer, adquirir um dissuasor nuclear. E o que é bom para um, é bom para o outro. A mesma lógica se aplica ao Irã, como você explicou. Indo um passo além e voltando a Israel, não se vê Israel, os Estados Unidos ou qualquer outro país com armas nucleares, nesse caso, tomando medidas para se livrar de suas armas nucleares. Eles gostam de suas armas nucleares. E o motivo é que as armas nucleares são o dissuasor supremo. Não culpo os israelenses por quererem ser o único Estado no Oriente Médio com armas nucleares. Faz todo sentido. Meu sonho é ter um sistema internacional em que apenas um país possua armas nucleares, apenas um país no planeta, e esse país sejam os Estados Unidos da América. Essa seria a situação ideal para nós. Mas isso não significa que os russos, os chineses ou qualquer outro país que possua armas nucleares sejam irracionais por também quererem tê-las. Então eu diria apenas que a ideia de que o Irã é irracional por querer armas nucleares é um argumento risível. Mas é o tipo de discurso que temos no Ocidente e acredito mais uma vez que grande parte disso é impulsionada por Israel e pelo lobby. Você demonstrou certo otimismo após o discurso sobre o Estado da União de Trump, dizendo que ele parece estar recuando um pouco nisso. Mas no passado, parece que ele acabou se colocando em uma armadilha, se limitando até certo ponto, porque enviou todas essas capacidades militares para o Oriente Médio. Acho que essa é a maior concentração desde a invasão do Iraque em 2003. Mas também há uma enorme pressão vinda de Israel. Você acha que reverter toda essa situação depende apenas de ouvir as palavras mágicas do Irã, de que eles não vão obter armas nucleares? Porque os iranianos têm dito isso de forma consistente ao longo das décadas e demonstraram disposição para fazer esses acordos com transparência. Você acha que isso é suficiente para desarmar toda a situação? Pode ser. Acho que isso é o máximo que podemos dizer neste momento. Quer dizer, não falamos muito sobre as pressões do outro lado e sobre a história que se poderia contar a partir dessa perspectiva, a história que leva à guerra.
A verdade é que Trump está sob uma pressão enorme de Israel. Não há dúvida quanto a isso. Acabamos de falar sobre todas aquelas visitas de Bibi Netanyahu aos Estados Unidos. Os israelenses realmente querem que façamos isso. E podemos falar mais sobre isso porque acho que eles veem aqui uma janela de oportunidade e percebem que essa janela está se fechando a longo prazo. Mas eu acho que os israelenses querem que a gente pule por aquela janela agora e ataque o Irã. Então, Israel e, claro, o lobby, que basicamente faz o que Israel quer, vão exercer uma pressão enorme sobre Trump. E considerando os problemas políticos de Trump e o caso Epstein, isso vai realmente importar. Haverá uma grande pressão sobre Trump, vinda desses setores para agir, e ele pode se sentir compelido a fazê-lo por esse motivo. Segundo ponto que eu destacaria, Glenn, você acha que existe uma história inteligente que possa ser contada, uma história que um assessor habilidoso possa apresentar, sobre como usar a força militar de forma limitada, depois declarar vitória e, em essência, sair dessa enrascada em que o presidente Trump se meteu? Sabe, a ideia seria você dizer aos iranianos que vai lançar um ataque limitado e se esforçar ao máximo para minimizar os danos. Depois, você declara vitória e se retira. E quer que eles não retaliem, certamente não de forma massiva, como prometeram fazer. Assim, deixamos tudo isso para trás. Portanto, existe uma opção militar limitada aqui, e isso ajuda bastante a lidar com o alerta do General Kane de que não podemos travar uma guerra prolongada. Ambientemente, não temos estoque missile torpedos. Sim. Então a história aí é que a pressão de Israel e do lobby, junto com a crença de que há uma opção militar limitada, pode levá-lo a fazer isso. Essa seria a narrativa do outro lado. Acho que o maior problema com essa história tem a ver com a ideia de uma opção militar limitada. Acho que os iranianos deixaram claro que se os atacarmos, eles vão reagir com tudo contra nós. Eles vão voltar com força total. E se fizerem isso, teremos que contra-escalar. Não podemos lançar um ataque limitado e depois deixar que os iranianos ataquem Israel, atinjam bases americanas no Oriente Médio e fechem o Estreito de Hormuz. Quero dizer, uma vez que os iranianos nos levem tão alto na escada da escalada, realmente teremos que revidar com força, assim como os israelenses. E então você está em uma guerra em grande escala e não alcançou seu objetivo de mantê-la limitada. Portanto, parece quase impossível ter esse tipo de guerra. Eu poderia imaginar um cenário em que os iranianos seriam tolos se aceitassem permitir que os Estados Unidos ou Israel, ou ambos, lançassem um ataque limitado e depois não fizessem nada. Acho que os iranianos deveriam entender, e entendem neste momento, que a única maneira de lidar com os Estados Unidos e Israel é ameaçar revidar com força, fazê-los pagar um preço significativo se iniciarem uma guerra. Porque se eles se safarem com um ataque limitado, voltarão e tentarão novamente. E se você for os iranianos, vai querer a dissuasão a longo prazo. Então não acho que a opção limitada seja viável. Eu não ficaria surpreso se o general Kane e seus assessores militares tivessem dito a ele que, sabe, podemos usar força militar limitada, mas isso provavelmente vai escalar e então estaremos em sérios apuros. Portanto, acho que isso deixa apenas a pressão de Israel e do lobby como o principal fator que empurra Trump em direção à guerra. O que ele vai fazer é muito difícil dizer. Embora, novamente, eu ache que se você ouviu o discurso do Estado da União na noite passada e observou os fatores gerais que moldam essa crise, parece que ele está começando a recuar. Mas por que é então que Israel seria o único país querendo uma guerra com o Irã? Porque certamente eles estão vendo a mesma coisa que nós.
Seria um desastre para eles, se, como em junho, tivessem que recuar de tudo depois que o Irã mostrou que podia fazer tanto os israelenses quanto os americanos recuarem. E se isso acontecer de novo, mesmo depois de uma guerra maior, em que os iranianos consigam causar muito dano aos americanos também, não seria bom para Israel de forma alguma. E não vai ser possível de fora de vez. And also, it's not going to be possible for Israel to sit this one out. The Iranians, I think, have made it clear they're not going to. Os iranianos, ao que me parece, deixaram claro que não vão fingir que Israel não faz parte desta guerra. Então, considerando que esta é uma guerra que não pode ser controlada, os Estados Unidos não têm domínio sobre a escalada no sentido de decidir quando a guerra começa, quando termina ou como deve ser travada. Por que Israel quer isso? Porque certamente a credibilidade dos Estados-Unidos e, bem, essencialmente a capacidade de Trump de exercer pressão máxima e fazer com que os países cumpram, tudo isso está no interesse de Israel. Então, por que eles arriscariam tudo isso em uma guerra com uma chance de sucesso tão incerta? Sim, essa é uma ótima pergunta e acho que é um dos grandes enigmas do momento quando se trata do Irã. Tenho pensado muito sobre isso, então deixe-me dizer qual é a minha visão a respeito. Voltando à Guerra de 12 Dias de que você estava falando, de 13 a 25 de junho do ano passado, os israelenses estavam muito interessados em encerrar aquela guerra. Eles estavam ficando sem mísseis defensivos, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, os iranianos haviam se tornado bastante sofisticados em descobrir como penetrar nas defesas de Israel. Eles estavam realmente bombardeando Israel, que, como todos sabemos, é um país muito pequeno e muito vulnerável a ataques de mísseis balísticos. Então, os israelenses nos pressionaram, os Estados Unidos, a encerrar a guerra em 25 de junho. Avançando para 14 de janeiro deste ano. Naquela manhã, lembro-me muito bem, parecia que o presidente Trump estava prestes a atacar o Irã. Atacar o Irã em breve. Parecia que os bombardeiros estavam prontos, por assim dizer. Mas o que aconteceu então foi que o presidente Trump decidiu não atacar. E um dos dois motivos pelos quais ele não o fez foi que o primeiro-ministro Netanyahu pediu que ele não o fizesse, porque ele sentia, este é o primeiro-ministro Netanyahu, que Israel não estava em posição de se defender. Avançando para o presente. Hoje, Israel está pressionando os Estados Unidos a atacar. Essa é uma abordagem diferente da que vimos em 14 de janeiro e diferente da que vimos no fim da Guerra de 12 Dias. Então a questão é, o que aconteceu para deixar os israelenses tão entusiasmados com o ataque agora? Eis a minha visão sobre isso. Acho que, antes de tudo, os Estados Unidos têm mais recursos defensivos na região e podemos fazer um trabalho um pouco melhor de proteger Israel do que poderíamos em 14 de janeiro ou no fim da Guerra de 12 Dias. Portanto, acredito que nós, os Estados Unidos e Israel, estamos em uma posição melhor para proteger Israel contra mísseis balísticos, mas está longe de ser uma situação perfeita. Muitos mísseis ainda vão conseguir passar. Agora, por que os israelenses estão dispostos a aceitar isso? Israel está profundamente comprometido em destruir o Irã. Quer uma mudança de regime, mas o que realmente deseja é desmembrar o Irã. Quer fazer com o Irã o que foi feito com a Síria. Eles veem o Irã como a principal ameaça, ou a principal ameaça potencial na região, e realmente querem destruí-lo. E os israelenses, acredito, entendem que a janela de oportunidade para fazer isso está se fechando. Em primeiro lugar, os chineses e os russos estão se aproximando para ajudar os iranianos de forma significativa. E se você estudou Geopolítica 101, sabe que com o tempo, especialmente os chineses, mas também os russos, farão cada vez mais para ajudar o Irã. Além disso, o Irã percebeu que os mísseis balísticos são a arma mágica para eles. Eles vão desenvolver mais mísseis balísticos. Vão desenvolver mísseis balísticos hipersônicos de primeira linha.
Eles vão conseguir realmente atacar Israel com força em uma guerra futura. Eles já podem causar danos significativos a Israel agora, mas isso só piora com o tempo. Então este é um momento decisivo, certo? Se você pretende atacar o Irã, se quer pressionar por uma mudança de regime com o poder militar americano e israelense, agora é a única chance. Agora você pode dizer, Glenn, isso é verdade, John, mas não parece que isso vai funcionar. É uma estratégia muito arriscada. Na minha visão, os estados adotam estratégias militares muito arriscadas, se não extremamente arriscadas, quando as forças políticas que os empurram para a guerra são realmente poderosas. E eu acho que os israelenses veem o Irã como uma ameaça existencial. E eles acreditam que é absolutamente essencial lidar com essa ameaça existencial o quanto antes, porque mais uma vez a janela está se fechando. Então acredito que os israelenses decidiram que, embora as coisas não tenham mudado muito desde 14 de janeiro, mudaram o suficiente para que precisemos seguir essa estratégia extremamente arriscada. E isso mostra, aliás, Glenn, que os israelenses vão nos pressionar para não realizar um ataque limitado, para que Israel consiga o que quer, para que Israel nos leve a destruir o Irã. E você entende que é isso que eles querem. Eles querem que destruamos o Irã. Eles querem uma mudança de regime, além de desmembrar o país. Nós realmente precisamos lançar um ataque massivo, e esse ataque terá que se estender não por dias, mas por semanas. E novamente, voltando ao general Keane, o que ele está dizendo é que não temos essa capacidade. Mas os israelenses, acredito eu, pensam que, uma vez que entremos na guerra e ela comece a escalar, não teremos escolha a não ser continuar. Será análogo ao que se vê na Ucrânia. Uma vez que você entra nessas grandes batalhas, é difícil sair delas. E os israelenses querem nos envolver na luta. Se o presidente Trump diz, a última coisa que quero é uma guerra sem fim, fica claro que o presidente Trump não quer uma guerra sem fim. Essa não é a visão israelense. A visão israelense é que se você não os derrotar de forma decisiva nas fases iniciais da guerra, e ela se transformar em uma guerra sem fim para os Estados Unidos, isso é o ideal do ponto de vista de Israel, como alternativa a uma vitória rápida e decisiva. Porque nessa guerra sem fim, os Estados Unidos permanecem comprometidos em destruir o Irã. E eventualmente os Estados Unidos farão isso. Então, acho que os israelenses se tornaram muito entusiasmados com uma guerra, mesmo sabendo que Israel será duramente atingido, porque há uma janela de oportunidade aqui, em primeiro lugar. E em segundo lugar, os Estados Unidos farão o trabalho pesado e acabarão prevalecendo. Deixe-me fazer uma última pergunta, porque fico feliz que você tenha mencionado a China e a Rússia. Você e Stephen Walt escreveram sobre os Estados Unidos atuarem como um equilibrador offshore, e eu estava pensando nessa linha, que há um interesse dos Estados Unidos em manter um equilíbrio de poder no continente eurasiático, ou seja, que as potências eurasiáticas se equilibrem entre si. Uma preocupação central é que, se os Estados Unidos estabelecerem uma presença muito forte no continente eurasiático, isso incentivará as potências eurasiáticas a se equilibrar contra os Estados Unidos e suas ambições hegemônicas, em vez de se equilibrarem entre si. Isso acabaria exaurindo os Estados Unidos por meio desse contrapeso coletivo. Agora, sob essa perspectiva, seria do interesse dos Estados Unidos reduzir um pouco mais sua presença para poder recuar, lamber as feridas, restaurar sua força, lidar com a questão da dívida, reforçar suas capacidades militares e assim por diante. E é também por isso que os Estados Unidos não deveriam empurrar a Rússia para os braços da China, pois isso elimina esse equilíbrio essencial. Mas agora tudo isso também está empurrando o Irã para essa aliança informal entre China e Rússia, o que deve ser um pesadelo estratégico para os Estados Unidos. Você vê algum indício de que os Estados Unidos reconhecem isso ou querem evitar uma aliança, digamos, eurasiana? Ou os Estados acham que podem eliminar o Irã e assim impedir esse equilíbrio?
Bem, os Estados Unidos estão hoje numa posição em que basicamente tentam enfrentar o mundo. Quero dizer, vamos falar apenas sobre Rússia, China e Estados Unidos. Como já disse inúmeras vezes, é do interesse dos Estados Unidos ter boas relações com os russos. É do interesse dos Estados Unidos encerrar a guerra na Ucrânia. Na verdade, era do interesse dos Estados Unidos nunca ter começado a guerra na Ucrânia. Mas uma vez iniciada, os Estados Unidos têm um interesse direto em colocá-la a fim. Por que isso acontece? Porque a guerra na Ucrânia resultou primeiro em os americanos ficarem presos no leste europeu e fornecerem enormes quantidades de armamentos aos ucranianos. Armamentos que deveriam manter em seu próprio arsenal para lidar com a China e outras eventualidades. E em segundo lugar, nós empurramos os russos para os braços dos chineses, o que é uma violação básica da política de equilíbrio de poder. Os Estados Unidos e a Rússia deveriam ter relações amistosas, porque o principal interesse dos Estados Unidos é conter a China no leste asiático. A China é a concorrente em pé de igualdade, não a Rússia. Portanto, se você observar como temos agido no cenário mundial desde que entramos na multipolaridade, fica bastante claro que nosso comportamento em relação aos chineses e aos russos simplesmente não faz sentido. Agora, se você descer mais um nível e incluir os iranianos, acho que o que você disse está exatamente certo. Não apenas estamos presos na Ucrânia agora, mas por causa do Oriente Médio e por causa de Israel, também estamos presos no Oriente Médio. Você consegue imaginar o que vai acontecer se nos envolvermos em uma guerra sem fim contra o Irã? O que isso significaria para nossa capacidade de mudar o foco para o leste asiático? Pense em todos os recursos navais e aéreos que temos dedicados ao Oriente Médio hoje, neste exato momento. É realmente impressionante. E esses recursos não podem ser usados no leste asiático. Simplesmente não é do nosso interesse. E então, como você mencionou, acabamos aproximando iranianos, chineses e russos, e ainda podemos acrescentar os norte-coreanos à mistura. Exato. Você vê os norte-coreanos lutando ao lado dos russos contra a Ucrânia. Vê a Coreia do Norte mantendo boas relações com a Rússia e a China e nenhuma com os Estados Unidos. Nós não conseguimos nem começar um diálogo com os norte-coreanos. Então temos essa situação aqui, voltando ao Oriente Médio, em que à medida que avançamos, os chineses e os russos terão um interesse direto em nos manter presos lá, para que não possamos mudar o foco para a Ásia. Além disso, eu estou trabalhando se os iranianos forçam a garantir que o Irã continue sendo um baluarte contra os Estados Unidos e Israel. Isso não é do nosso interesse. Deveríamos ter boas relações com o Irã. Como você disse anteriormente no programa, o Irã basicamente não representa uma ameaça aos Estados Unidos. Isso está correto. Devemos ter boas relações com os iranianos. Devemos trabalhar arduamente para alcançar algum tipo de reaproximação com eles, ao mesmo tempo em que garantimos que não obtenham armas nucleares, o que eu acho possível. Mas temos exatamente a abordagem oposta. E o resultado final é que os Estados Unidos estão em sérios apuros no campo da política externa, seja olhando apenas para as três grandes potências, China, Rússia e Estados Unidos, ou descendo um nível e incluindo países como Irã, Coreia do Norte, Israel e outros do Golfo também. Você pode estender essa lógica, eu acho, se também observar como os Estados Unidos estão incentivando a Índia a reduzir seus laços e sua conectividade econômica com o Irã, seja em energia ou nesse corredor de transporte. Tudo isso apenas torna o Irã mais dependente da China, o que fortalece a China e enfraquece a Índia, tornando-a menos capaz de equilibrar o poder chinês. Então, muitas dessas políticas não parecem fazer muito sentido se você as analisar pelo prisma de uma adaptação a uma distribuição multipolar de poder. Mas acho que sim, esse é outro grande assunto a ser explorado.
E eu sei que você tem um voo para pegar essa manhã. Então, obrigado, como sempre, por ser tão generoso com seu tempo e por compartilhar suas ideias e reflexões sobre essa possível guerra que se aproxima com o Irã. É um prazer, Glenn. Na verdade, achei que foi uma ótima conversa. Acho que fizemos um bom trabalho ao analisar os contornos básicos da situação do Irã. Vamos torcer para que meu instinto de que não teremos uma guerra se prove correto. Não estou muito confiante de que evitaremos a guerra, mas há algum motivo para a esperança nesta manhã aqui em Chicago. E vamos torcer para que realmente evitemos a guerra. Raramente terminamos em um tom muito otimista, então isso é uma boa mudança. E tenha uma ótima viagem. Obrigado, tchau.